Curso teológico, graças a Deus, quero vos cumprimentar com uma gloriosa paz do Senhor. Queridos, o assunto do capítulo 4 traz aí definições indispensáveis para nós que somos alunos e que estamos estudando esse assunto da hamartiologia, que é a doutrina aí que trata, né, do pecado, e hoje nós estamos falando exatamente sobre as consequências do pecado. É disso que se trata o pecado original. Preste bastante atenção para não se confundir com a origem do pecado. A gente vai ver aí a princípio que essa expressão de pecado original é frequentemente usada, não é isso? Mas ela é pouco explicada, né? Justamente por esta razão que precisamos analisar de forma cuidadosa, dedicada, com temor, principalmente à luz da palavra de Deus. É claro que não é um dia, 2 dias, 1 mês e talvez até 1 ano ou mais que você vai ficar afinco mesmo, afiado dentro desse assunto. Mas eu te aconselho a procurar se especializar à luz da palavra de Deus, claro, com cuidado e dedicação e temor. Ok? Então a gente vai ver que, em primeiro lugar, é preciso dizer que o pecado original não tem a ver, né, com o primeiro pecado. Isso é, a desobediência. É claro que o meio, né, e as bases têm a ver com o primeiro pecado, a desobediência. É até pergunta aqui na terceira, o terceiro parágrafo dessa página aqui que a gente está iniciando, mas é de forma objetiva e resumida. O pecado original refere-se ao fato de que as consequências, então, trata das consequências, né, que trouxe a todo ser, a toda a raça, a toda a humanidade, ok? Por quê, irmãos? A gente vai ver na frente, né? Adão, ele foi o tronco, né, de todos os, ou seja, o pai de todos os homens, Adão, ok? Então isso tem trazido consequências graves até os recém-nascidos também. Nós não podemos isolar os recém-nascidos. É claro que existe a fase da inocência, mas seguida por uma fase de razão. E a gente tem que entender o pecado de 2 pontos de vista, tanto do ponto de vista natural como do ponto de vista moral. Na infância, na inocência, o ser, a criança, né, que vai desenvolvendo, vai crescendo, literalmente, até um certo ponto, ela é inocente, mas chega um ponto que ela desenvolve suas faculdades mentais e ela agora passa a desfrutar de razão. E essa razão traz a ela, né, o sentido entre o que é certo e o que é errado. E isso é moral, ok? Nós cometemos erros dentro dessa capacidade, ok? Que chamamos de moral, ética, né? A gente sabe o que é certo e também sabemos o que é errado, ok? Mas independente disso também, né, toda a humanidade tem sofrido consequências graves, né? Por exemplo, mesmo a gente aceitando a Jesus, Deus fez o homem para ser imortal, fisicamente. É isso que nos leva a entender. E o homem passou agora a ser mortal, né? Mas não só trouxe a morte, o pecado. A morte também ela trouxe o quê? Doenças, né? Deficiências, atrofiações e também a morte espiritual. Amém? Então a gente vai ver aí na sequência, né, a ligação, justamente essa ligação tem a ver com Adão, o pai de todos, né, que a gente vai ver que é o tronco da raça humana. Isso está na página 68. Em virtude dessa realidade estabelecida pelo próprio Deus, o pecado de Adão excluiu todos os demais homens da sua misericórdia, ou seja, da graça redentora, ou seja, das bem-aventuranças, ok? O pecado de Adão fez isso, mas a gente está falando do pecado de Adão, ok? Essa lição tem ainda um ponto, passamos por esse ponto de ligação, né, que é uma extensão, ok? De Adão para nós, chegou até a nossa atualidade e continuará até o dia que Deus assim permitir. E aí a gente chega num outro ponto que é corrupção. A corrupção
fala da depravação, ok? Da depravação total, referindo-se à natureza, né? Que é a natureza do homem, ok? Então, nesse ponto, tanto Jacó como Armínio, né? A gente tem uns erros aqui grave ortográfico, e eu sei que esses erros traz confusão. A gente vai ver que tanto Jacó como Armínio, eles têm esse igual pensamento, né? O homem, ele é considerado como totalmente depravado. Isso não quer dizer que ele esteja sem condições de fazer o bem. Isso quer dizer que mesmo nós sendo considerados totalmente depravados, corruptos, né? Estou falando da natureza, não me leve a mal, não estou chamando ninguém de corrupto, ok? Da natureza corrompida do homem. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o bem, tá, ok? O bem pessoalmente, o bem a qualquer ou a nós mesmos, ok? Mas isso também não quer dizer que eu posso fazer alguma coisa para me redimir. Não existe no homem mérito nenhum, não existe nada que o homem possa fazer no tocante ao pecado, a sua natureza, que possa nos redimir diante de Deus. Ou seja, nenhum homem pode bater no peito e dizer que é merecedor, que tem mérito para ser merecedor a salvação. Nem tão pouco, usando outro termo, ele pode bater no peito e dizer que é digno, que tem dignidade de ser salvo. Só há um caminho, né? E uma verdade. Esse caminho que nos leva à verdade se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ok? Então tá aí. Seguindo, a gente vai ver aí outros pontos. A pecaminosidade de todos, né? A gente vai ver aí que vai falar um pouco sobre a consequência, que é disso que está se tratando, o pecado original. O paralelo entre Adão, né? Entre Adão e Cristo. A gente vai ver isso aí claro em 5, né, da carta de Paulo, capítulo 5, versículo 12 a 21, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, olha aí, o meio, e pelo pecado a morte, pelo que? Por meio de um homem. Então tem uma pergunta lá, por que meio, né, e por que base? Então a gente está aí vendo o meio e a base, o homem, né, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até então isso aqui é muito esclarecedor. Está se tratando da extensão, isso, da propagação dessa natureza, tá bom? Então a gente vai ver que nem todos são iguais a Adão. A gente vai ver o pecado de um só homem e a terra foi amaldiçoada. Então esse pecado original tem a ver com a gente vai ver que tudo sofreu, né? A terra foi amaldiçoada de forma geral. Olha o que está escrito. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, o pecado original trouxe consequências graves, não só ao homem, né, em si, a natureza do homem, mas a tudo que foi criado por Deus, ok? E a gente vai ver que a terra geme, né, expressivamente, aguardando a redenção, o grande e glorioso dia do Senhor. Então a gente vai ver também a conclusão, tratando-se da justiça, a justiça de Deus, que permite ao pecado de Adão passar a outras pessoas, precisa ser preservada, porque somente Deus conhece as implicações das instruções existencial pertinentes ao homem. Com este breve, e aí ele traz uma conclusão, ok? Então é muito importante nós ler esse capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, porque esse capítulo 5 vai trazer esse paralelo entre Adão e Jesus Cristo. E a gente vai ver que no finalzinho desses capítulos, aliás, está aqui na nossa lição, né, dentro do paralelo, a gente vai ver que há a Bíblia mesmo aqui. A gente vai ver assim, veio porém a lei pela qual a ofensa, aliás, veio porém a lei para que a ofensa mudasse, mas aonde mudou o pecado,
superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, ok? Então a gente vai ver que a graça de Deus superabundou, ok? Por uma ofensa, o pecado, né? Pelo pecado veio a morte, uma ofensa, mas por várias ofensas, né, sofridas em Cristo Jesus, veio a graça de Deus. E isso está muito bem claro lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a gente vai ver, veio porém a lei para que, o 21, para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo. Então, esse é o paralelo, né? Essa é a justiça de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Eu deixo aí esse comentário para você, lembrando que eu ainda devo um comentário, né? O próximo comentário dentro desse assunto ainda é a força e extensão do pecado, tá certo? A força e a extensão do pecado. Lembrando que, trazendo aqui um breve resumo, a gente vai ver dentre aquelas 3 perguntas, né, que inicia-se lá na primeira página, na página 67, a gente vai ver que a condição física do homem mudou, né? Qual foi as consequências que o pecado nos trouxe? A gente vai ver que as condições físicas do homem mudou como resultado de haver comido do fruto proibido. Como Deus havia falado, eles se tornaram mortais, ok? Eles e seus filhos, que somos nós, né, estariam sujeitos a doenças, estamos sujeitos a doenças, a dor e a morte física, devido às transgressões de Adão e Eva, né, que sofreram também a morte espiritual. Então, em aula passada, nós falamos sobre a morte espiritual. O homem, ele é composto de 3 elementos. Ele é uma alma que tem um corpo e que tem um físico. Com o corpo, o homem desfruta de tudo que é aqui. Então, a carne só quer as coisas dessa vida. E ela se aproveita, né, de certa forma, a alma acaba sendo assediada, né, pela carne, que trabalha em conjunto com esse mundo. Então a carne tem muito desejo pelas coisas daqui. Por isso que é uma guerra constantemente. Quando o homem aceita Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus soprou nas narinas do homem, ele ressurge, ele renasce. Então esse Espírito só quer as coisas de Deus, ok? Quando o homem aceita Jesus, agora o Espírito renasce e agora o Espírito passa a conhecer Deus e quer mais de Deus, quer mais de Deus. Mas aí a carne é a grande opositora do Espírito, ok? O Espírito só quer as coisas de Deus. Então temos essa graça. Isso não quer dizer que esse corpo vai ser eterno, não. O corpo ele vai ao pó, porque ao pó do pó ele veio, entendeu? E isso faz parte da consequência do pecado. O homem, o físico do homem, ele tomba, ele volta ao pó, porque do pó ele veio. Mas o Espírito torna Deus. Então, a justiça de Deus não só renasce o Espírito, mas nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tá aí muitas consequências que trouxe. Na prática, o pecado de Adão a gente vai ver a desobediência, ok? Então, é o meio, né? Adão se tornou pecado, assim como todos os homens que praticam atos contra a vontade de Deus. E pela desobediência, todos os homens se tornaram. Aliás, aí a gente vai ver o oposto, né? Pela desobediência, todos os homens se tornaram injustos. Agora, pela obediência, né? Obediência a Deus, os homens têm essa capacidade, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, tornar-se justo, né? Quem, pois, intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É o Senhor que o justifica. Mas vamos pegar isso no pé da letra. Você é um escolhido de Deus, então aqueles que são chamados por Jesus, eles se revelam pela prática do amor. E quem ama Cristo pratica a vontade de Jesus. Então o meio, o pecado trouxe consequências individual, coletiva, que se estendeu até nós. Ok? As principais consequências do pecado original são a morte. Isso está em Romanos 6,23, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o afastamento de Deus, é isso? O afastamento de Deus está lá em Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus, né? O salário do pecado é a morte, consequentemente,
veio a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de fato que não pecamos contra o mandamento, mas pecamos contra a pessoa de Deus. Então deixa esse comentário para vocês, tá certo? Nós vamos logo trazer um outro comentário resumindo essa apostila que traz aí antropologia e ramatiologia. Deus abençoe a todos.